Antes de você sentar, cumprimente 5 pessoas apenas, só 5. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Diz: você é bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui, irmão. Então, bem-vindo, hein? E aí, Dri? Obrigado, viu? Deus abençoe, prazer, seja bem-vindo. O senhor é bem-vindo aqui. Obrigado, Deus abençoe. Gil, obrigado, lindão. Obrigado, lindão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tomando seu lugar, rápido. Se deixar, esse povo faz festa o resto do dia. Porque essa maravilhosa graça libertou a gente é livre, tem um monte de amigo, uma família grandona, gente boa. Falar em família grandona, eu estava ali na porta e chegaram alguns amigos que estão visitando aqui a gente, que legal, obrigado Reginaldo, família, José e família, e mais alguns aí, família, obrigado por vocês terem vindo. Que essa manhã seja um momento de edificação para a nossa vida, amém? Vamos continuar falando sobre a armadura de Deus? Efésios capítulo 6. Eu fiz uma abertura na semana passada. Tenho alguns minutos aí, vou tentar falar dentro deles. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: a armadura de Deus. No demais, meus irmãos meus, querida família, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, pedimos revelação do Teu Espírito para nós, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, os nossos olhos espirituais sejam abertos a cada dia, para nós podermos enxergar essa luta, esse mundo espiritual, para que nós possamos cada dia mais nos fortalecermos em Ti e ficarmos firmes no meio dessa batalha. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a oposição, toda a seta do inimigo contra a vida dos nossos irmãos, contra a minha vida. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo, ordeno fora desse lugar toda a oposição, e estamos livres
para que a voz do Espírito de Deus flua nos nossos corações, e nós saiamos daqui mais crescidos, que nós saiamos daqui mais fortes, e nós saiamos daqui mais felizes ainda do que entramos, porque o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor a nossa força é, a alegria do Senhor a nossa força é, a alegria do Senhor a nossa força é. E não as circunstâncias, é o Senhor na nossa vida. Te amamos, te amamos, te amamos e te amamos. Amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou muito empolgado. Na semana passada fiz uma abertura a respeito de batalha espiritual. Até dei o título daquela mensagem como Batalha Espiritual na Mente. Falei que desde lá do Éden, né, já vem acontecendo uma série de batalhas na mente. E Satanás, ele continua se especializando em atacar as mentes, né? É onde está o nosso comando. E eu falei um pouco sobre esse ataque na semana passada. Também fiz uma leve menção a respeito da oração de Daniel, porque Satanás, uma das vozes que ele fala com a gente é assim: não adianta orar, Lai. Não adianta orar não. Quanto tempo você está orando por isso? E ele fica com essas idiotices para cima de nós, né? E Daniel, né? Ele se posiciona, mas ele se posiciona em batalha, mas há uma guerra no mundo espiritual. E esse texto fala sobre isso. Eu comentei a semana passada. Então, irmãos, é o seguinte: a gente está em guerra, não contra carne e sangue, mas contra essas forças espirituais, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais ou forças espirituais do mal. E eu comentei a semana passada a necessidade de nós, como igreja, encontrarmos o ponto de equilíbrio de tudo isso. Porque nós vemos que uns supervalorizam muito as ações de Satanás. Eu tive um tempo numa comunidade e assim, tudo era demônio. E ficava um pouco difícil, porque tudo que você ia fazer, isso é demônio, aquilo é demônio, tal. Chegou lá, a gente começou a ficar meio pirado. Que o pessoal lá era forte na batalha espiritual, e a guerra lá era forte. E então, mas havia, de uma certa maneira, um exagero. Também tudo era demônio. E a gente ficava meio pilhado e meio pirado também com esse negócio. Então, vai muito para um lado e às vezes dá mais poder para ele do que ele tem. Mas ele também, para achar o ponto de equilíbrio, ele também não é uma barata. Ele não está perdido, ele é um guerreiro. Ele é um cara inteligente, é um ser inteligente. Um ser tão inteligente que conseguiu subtrair dos céus a terceira parte. Uma parte ele trouxe, ele não é bobo. E ele não trouxe só anjos. Ele trouxe da categoria principados, potestades, são anjos, arcanjos, querubins e serafins. E o reino dele é formado por 4 categorias também, como a do céu. Então é um ser inteligente, é um ser que trabalha e que a gente tem que tomar cuidado para não subestimar. E aí eu fiz um desafio para vocês: se vocês acham que quem está governando o mundo é o Espírito Santo, liga a televisão, liga o rádio e tente ouvir 1 hora daquela porcaria. Só tem desgraça, só tem sangue. Se for, tem algumas emissoras que eles valorizam só o sangue correndo, né? É isso que dá ibope para eles. Mas é isso, o mundo já do maligno e Satanás está governando o mundo, mas o Senhor Jesus está governando a igreja. E é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E ponto. Eu só peço que nós, como pastores, como líderes, como igreja, encontremos o ponto de equilíbrio de tudo isso. Nem desprezar e não também subestimar. Porque é um cara, é um ser que trabalha com hierarquias, muita disciplina e muita estratégia. E um detalhe desse, é duro lutar com esse inimigo, porque a gente, quando vai dando 11 horas, meia-noite, a gente capota, né? Não? A não ser que você tenha um emprego que tem que virar à noite, mas no geral,
vai chegando o fim do dia, a gente está capotando e precisa dormir. Só que esse infeliz e a turma dele não dormem. Enquanto a gente está dormindo, eles estão aprontando. Então, temos que saber que nós estamos em guerra o tempo todo, até dormindo. Ainda bem que o anjo do Senhor acampa ao redor e nos livra, né? Porque senão a coisa ia ser séria. Mas quantas vezes o Senhor não nos acorda pela madrugada e diz assim: oi, vai fazer o quê? Vai orar. Mas eu estou morrendo de sono. Vai orar. Isso até a noite. Então, a nossa luta não é contra o sangue, a carne e o sangue, e sim contra forças espirituais do mal. E eles atuam em regiões celestes. Mas eles estão no céu, pastor. Eles estão na região celeste. Eles estão de governo por cima. Eles não são onipresentes, e onipotentes e oniscientes como o nosso Deus. Mas eles têm comando nos ares. Que relata bem naquela guerra que Daniel menciona. Eu vou só fazer dar um breve testemunho que eu falei na semana passada sobre uma guerra que eu estava passando, não conseguia entender ela porque ela estava bastante intensa. Já fazia uns 15 dias bem complicados, mas a semana passada complicou muito, muito. E eu não conseguia entender porque eu não achava o motivo daquilo, eu sabia que era espiritual e eu estava batalhando, mas o Senhor disse: eu preciso juntar gente nessa guerra com Samuel. E aí o Senhor colocou alguns irmãos aqui, que já tinham relatado, eu contei para vocês a semana passada. Acabou o culto, veio mais uma irmã e mais alguns outros irmãos, e disse: pastor, na terça-feira e na quinta-feira, o Senhor levou eu, a irmã, fulano, tal, nós juntamos, e a gente foi orar por você, era uma guerra grande, o negócio era pesado, era demônio, foi uma guerra, mas contra pastor, sim, irmão, contra qualquer um. E o negócio estava sério para o meu lado. Sério. E se eu te falar que tinha um motivo que eu pudesse dizer, isso aqui, não era, eu não conseguia achar. Mas ele era real. O mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é real. Eu queria dizer muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, que me falaram, os que não falaram, e aqueles que estão online também. Muito obrigado pelas suas orações. E sabe o que eu acho que é legal de tudo isso? O Senhor faz isso com a gente, mas fez com eles essa semana. O Senhor falou assim: para o que vocês estão fazendo e vai orar por esse cara. E eles fizeram isso. E quando eles foram lá, eles tiveram noção da guerra que eu estava enfrentando. Que nem eu mesmo estava vendo. Eu estava lutando, mas eles também entraram na luta comigo. E eu falo para vocês, irmãos, eu fui livre. Livre. Estava aqui pregando domingo, feliz da vida, são e salvo. Escapei mais uma. Então, irmãos, eu quero agradecer. E sempre que o Senhor soprar no seu coração, no seu ouvido espiritual, orem por fulano, mesmo que você não entenda, pare e ore, amém? Obrigado a todos. As pessoas não são nossas inimigas. Mas olha o que o inimigo faz, ele é um estrategista. Porque não adianta ele ficar inventando moda, né? Ele faz uma coisa, usa uma ação simples. O nosso inimigo, ele irá usar pessoas para tentar nos ferir. Por isso, guarde seu coração em Deus. Amém? A nossa luta não é contra, mas ele entra nas situações e põe pessoas contra nós, ou a gente contra os outros, e ele usa pessoas para nos ferir, para nos derrubar. Nenhum de nós aqui é isento disso, tá? Fique atento. Efésios 6,10 diz: "Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Eu venho falando já há algum tempo que no reino de Deus, algumas coisas o Senhor faz, outras dependem de nós. E como que eu me fortaleço no Senhor, pastor? Orando. Como mais, pastor? Lendo a palavra. Como mais? Jejuando. Eu creio que essa igreja vai estar abarrotada agora terça-feira. Vai ter um nada. Marcelo, acho que vai ter que preparar um telão lá para fora, viu?
Amém? Porque, se vier todo esse povo aqui, jejuar e clamar, interceder, mais os outros irmãos, vai ser uma coisa linda. Vamos trabalhar no telão lá do lado de fora. Eu posso ouvir um amém? Coisa linda, pode preparar o telão. Todo esse povo vai vir no jejum, Marcelo. Então é uma ação nossa, nós somos cristãos salvos, remidos, mas até a nossa salvação começou numa ação. Qual é a ação? Alguém falou de Jesus para mim, para você, e você disse, eu aceito. Mas você podia ter dito, eu não aceito, pronto. Não estaria salvo, mas você precisou dar um passo. Deus deu um passo, chegando o evangelho até você, e você deu outro passo, diz, eu aceito, eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu estou vivendo uma vida miserável nas mãos de Satanás, e eu vou entregar hoje a minha vida ao Salvador da glória. E você faz isso, e naquele dia acontece um milagre na nossa vida, que é o novo nascimento. Uau! Perdemos aquela natureza velha e ganhamos uma natureza nova em Jesus. E se você está aqui, eu não vou ter tempo de explicar, e você quer saber mais dessa tão grande salvação, acabou o culto, corre aqui na frente que a gente vai te explicar, e você vai entregar a sua vida para o Senhor hoje. Amém? Ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu estou falando que o cara é estrategista. Ele trabalha com estratégia de guerra. E a gente precisa nos revestirmos. E aí eu vou te explicar um pouco como a gente faz isso. Eu acabei de dizer que precisa haver ação, movimentação nossa. Eu costumo falar bastante, até você enjoar, mas você também desejar que dons do Espírito de Deus não caia na cabeça da gente. Você precisa procurar com zelo. Você movimenta e o Senhor movimenta do outro lado. Ação, atitude, fortalecimento e revestimento. Tem que ter ação nossa do lado de cá. As ações temos que tomar. Nós temos que tomar. Meus pais são pastores, eu nasci num lar evangélico, mas eles não podem me salvar. Eles não podem me revestir. Eles não podem me fortalecer. Eles podem fazer uma série de coisas, mas eles não têm essa condição. Eu preciso tomar ação. Mesmo sendo filho de cristãos, lá entre os 15 e 16 anos eu tive que ter um encontro com Jesus, porque eu tinha um encontro com a religião. Aí eu tive que ter um encontro com Jesus, nascer de novo. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder é responsabilidade nossa. Por isso que está cheio de crente ioiô. Conhece crente ioiô? Mora lá embaixo, mora lá em cima, mora lá embaixo, mora lá em cima. Tem uns irmãos que você pensa, você começa a conversar com ele, parece que vai ganhar o mundo. Não, pastor, agora conta comigo, que eu vou, nós vamos acontecer. E no outro dia você consegue. É o ioiô. Cada hora ele está de um jeito, depende do culto que ele participou. Mas ele não está procurando se fortalecer para ter uma vida contínua na presença de Deus. E pastor, é fácil ter uma vida contínua? Não é. Nem para quem está procurando. Mas imagina quem não está. Procurando, orando, jejuando, ficando na presença de Deus, já não é moleza. Ficar firme, ficar forte. Imagina quem não faz nada disso. Ele diz, revestivos da armadura de Deus. Opa! Tem um negócio para a gente botar aqui, armadura de Deus para resistir o dia mal. Vem dia mal por aí, galera. E a gente vai ficar firme se a gente tiver a armadura de Deus. Ela está disponível. Posso ouvir um amém? Amém. Por quê? A gente precisa de armadura. Por causa das astutas ciladas do inimigo. Está aí. Está nesse texto aí. A imagem não ajuda muito, mas eu acho que dá para a gente entender. Ele diz a primeira peça dessa armadura, que a gente olha aí nessa imagem, lá em cima, vamos começar lá, fica na ordem, é o capacete da salvação. Sem salvação, ninguém verá o Senhor. Salvação,
Jesus é a nossa salvação. Jesus nos salva da escravidão do pecado. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Pense na palavra, medite na palavra, se encha do Espírito Santo através da palavra. Ontem fui andar de bike com meu filho. Eu dei uma de presente para ele, dei uma de presente para mim. Agora a gente se desafiou, vamos andar. E aí quando a gente se encontrou, tomamos um café, tá, fomos sair, falei, cadê seu capacete? Ah, pai, não sei o que. Eu falei, pode buscar seu capacete. Ah, pai, mas não. Aí beleza, ele me enrolou, ele foi lá no apartamento dele e tal, voltou, fez o que tinha que fazer, voltou sem o capacete. E eu falei, filhão, é o seguinte, a gente que anda de moto, carro e algumas outras coisas, desculpa, carro não, moto, bike, skate, essas coisas todas, a gente precisa proteger a cabeça. Por quê? Os instrutores nos ensinam o seguinte, braço, aí dá para pôr uns pinos, não sei o que, reconstrói. Perna, ossos, falou. Mas a cabeça é o comando do seu corpo. Se você bater a cabeça e for muito grave, já era você. Já eram os seus comandos. Então, eles, os que nos ensinam a usar essas coisas, eles dizem às pessoas, os maiores acidentes estão nas pessoas, dão uma voltinha, não vou ali e já volto. Nessa ida e voltar, é onde acontece a coisa. Então, para a gente andar, a gente tem que andar muito equipado. Chega, não dá nem para se mexer de tanta roupa, tanta jaqueta, tanto equipamento, tanta coisa, para poder ficar em cima daquilo e andar um pouco protegido. E ainda corre risco de vida. Mas ele sempre disse, ande muito equipado. Mas o mais importante, invista num capacete. Não compre o capacete mais barato, aquele que você põe na cabeça só para mostrar para a polícia, né? Tipo cinto de segurança, põe só para mostrar. Não. A peça que você mais vai investir depois da moto é o capacete. A peça que você vai mais investir depois da bicicleta é o capacete. O que você vai mais investir depois do skate é o capacete. Sempre o capacete, porque aqui está o comando. E aqui o Senhor disse, nós temos que ter o capacete da salvação. Meu coração tá latejando aqui. E o Senhor está falando que Ele vai salvar a gente aqui hoje, hein? Tem gente que veio aqui hoje, veio visitar esse culto, mas Ele está falando assim, eu amo você, e você precisa receber o capacete da salvação. Não vai embora dessa reunião hoje sem vir aqui, porque o Senhor vai te salvar hoje. Ele trouxe você aqui porque Ele te ama. E você já escapou de muitas coisas nessa vida. Ele te protegeu para te dizer aqui, eu te amo, e você precisa tomar o capacete da salvação. Ele também ensina que nós precisamos ter o escudo da fé. A dúvida e a incredulidade, elas são inimigas da fé. E sem fé, vocês acham que essa respostinha que vocês deram, deu o pessoal da internet ouvir? Vocês acham que gravou isso? Eu vou arrepiar, eu vou dar uma chance para vocês, hein? Sem fé? Deu para ouvir aí, galera? Acho que agora deu. A dúvida e a incredulidade, elas são inimigas da fé. Se o Senhor der uma promessa à sua vida, não duvide, ainda que você tenha dificuldade de enxergar e de ver como vai acontecer isso e tal, mas não duvide, tenha fé de tudo aquilo que o Senhor falar com você, seja através da palavra, seja através da oração, seja através de pessoas que chegam e profetizam sobre ti. Mesmo que você esteja vivendo um momento muito complexo da sua vida, creia. O nosso Deus, ninguém pode estorvar as mãos dele. E agindo o nosso Deus, eu vou fazer outra pergunta. Quem? Ninguém impedirá. A fé, ela vence o inimigo. O escudo da fé, ele protege dos ataques do diabo. A fé, ela nos ajuda a nos defendermos das acusações, das tentações e das dúvidas.
Não dá, irmãos, para andar de qualquer jeito. Não dá para andar nesse mundo sem fé. Não dá para andar neste mundo sem crer no tão poderoso Deus. Porque o inimigo não para de atirar os seus dardos inflamados, as suas setas. Vocês já assistiram, né? Naqueles filmes, aqueles exércitos antigos, todo mundo com aqueles escudos e tal. E o inimigo, quando ele vê, né? Geralmente o inimigo está lá naquele castelo, né? E ele vê o grupo chegando, ele já arma os arcos e começa a atirar. Tinha um grupo, acho que um dos filmes era os 300, eu acho. E eu me lembro de uma cena, é o 300? Que aí todos eles estavam com grandes escudos. E a hora que veio esse ataque grande de flechas, todos deitaram no chão, uns perto dos outros. E os escudos se protegiam. E eles fizeram uma grande barreira de escudos se protegendo daquela avalanche de flechas. E aonde está o escudo do cristão? Na fé. E pastor, como eu cresço na fé? Na intimidade com Deus. Não é? É na leitura da palavra. Porque o que nós muitas vezes desejamos na vida cristã é que toda hora tem um profeta para falar com a gente. Tudo bem, irmãos, é bacana ter profetas que falem com a gente, eu amo. Mas há momentos da vida que isso é muito importante. Mas a nossa vida não pode estar dependente de profetas. Aqui é onde o Senhor mais fala com a gente, amém? Eu ouvi um pastor falar ontem no Instagram, e ele falava assim, às vezes nós não somos, ou desistimos do que temos que ser, porque a gente olha para biografias sensacionais, pessoas que fizeram coisas incríveis no mundo da fé, e a gente olha para aquilo e diz, isso não é comigo, nunca vai acontecer isso comigo. Ele diz, não, cada um de nós temos que estar dentro do projeto de Deus. O projeto de nós, para cada um, é diferente. E ele diz, não fique tentando ser o outro. Seja você. Coisas mínimas e coisas grandes, o Senhor fará em sua vida. E a fé, ela é acrescentada na oração, na intimidade com o Senhor, na leitura da palavra, nos ensinamentos bíblicos, e a fé vai crescendo dentro de você, dentro de mim, e nós precisamos ter fé para bloquear os dardos inflamados do maligno. Continuando sobre essa armadura. Cinto. Lombos com a verdade. A verdade, ela liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Temos que andar nele, andar no padrão de vida dele, sempre na verdade. A verdade, ela atrai bênçãos de Deus para a nossa vida. Irmãos, vamos andar na verdade. Vamos andar na verdade. Não deixe que o inimigo te engane. E uma das maiores verdades para a vida do cristão está aqui. A palavra de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Por isso que eu estou te falando, não tem como andar sem Jesus. Você precisa da verdade que vai cingir os seus lombos, vai proteger os seus órgãos. E irmãos, mesmo na igreja, nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. Temos que andar com pessoas que falam a verdade. No trabalho, se distancie dos fofoqueiros. Na família, sabe aqueles que, né? Distancia. Não estou dizendo para você não ter relacionamento, mas assim, está vendo que a coisa está pesada, fofoca, diz que, blá, blá, blá. Sai daí, sai desse ambiente. Procure ambientes onde a verdade, a transparência, a sinceridade são maiores.
Minha mamãe dizia assim: diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem tu é. A sua dizia isso também? Rapaz. Né? Às vezes tinha algumas amizades que a mamãe não queria. E ela falava: olha, andar com essa pessoa, com X e com Y, vai contaminar. E você pode perder princípios bons. E a gente perde, irmãos. Satanás usa pessoas malignas, às vezes, para nos fazer, para roubar algumas identidades de Deus em nós. E eu, como família, eu, Adriana, ali, a gente chegou a um tempo da nossa vida que nós desistimos de alguns relacionamentos. Porque há pessoas que você não consegue ficar 5 minutos do lado dela que ela não esteja falando dos outros. Eu fui num lugar, eu não vou abrir muito para que ninguém detecte, mas eu fui num lugar essa semana e eu encontrei uma pessoa e ela é de uma família de pessoas muito maldizentes. Você fica perto daquela família, eles sacam a metralhadora e comem, e é pai, a mãe, é cachorro, é gado, aí está todo mundo no pacote, não tem nada que escapa daquela gente. E chegou uma hora que da nossa vida, a gente tinha muito relacionamento com ele. Falei: padre, nós estamos ficando doentes com tanta maledicência, ninguém presta para essa. Ele falou: e sabe o que vai acontecer? Quando a gente virar as costas, vão falar de nós também. Porque quem fala de todo mundo, meu amigo, vai falar de você para os outros, não é? E eu disse para ela: vamos sair desse relacionamento, eu não estou aguentando mais, estou ficando doente com tanta coisa assim. Mas eu encontrei uma pessoa da família, fazia tempo que eu não via e tal. Ainda bem, irmãos, que durou só 20 minutos esse encontro. 20 minutos difícil. E eu não perguntei nada. Eu só cheguei, e aí? Tá tudo bem? Família tá bem? Calma, estou indo. Estou indo embora, amigo. Calma aí. Mas aqui na Igreja do Parque América não tem isso, amém? Amém nada, para de ser hipócrita, lógico que tem. Onde tem ser humano, amigo, tem dessas coisas. O que nós precisamos tomar cuidado é que nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Verdade nas nossas atitudes, verdade nas nossas palavras, verdade nos relacionamentos. Mesmo aqui, que for aqui do Parque América, de qualquer outra igreja, se tiver gente que você vê que toda hora está falando mal do pastor, está falando mal desse, está falando mal daquele, está falando, e ninguém presta, irmão, se afasta dessa gente. Irmão, amo você, mas não estou afim disso. Eu estou afim de andar com gente que anda na verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Ficou bom, hein? Glória a Deus. E as senhoras? Eu estou finalizando. Os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Deixemos que Deus guie os nossos caminhos. Sapatos protegem os pés. Tudo bem que tem gente que anda descalço, joga bola descalço, né? Tem aquelas... Mas, no geral, com sapato, né, na empresa que eu trabalho, quando eu vou visitar lá, a gente tem que pôr um monte de coisa, capacete, luva, bota, óculos, tudo tem que entrar protegido lá. Você vai numa obra, né? Tem que pôr todo o equipamento para você entrar lá. E ele diz: os sapatos protegem os pés. O Evangelho da paz protege o caminho. O Evangelho da paz protege o caminho. Proclamar o Evangelho através das nossas vidas e testemunhos ajuda a evitar caminhos errados. Existem várias outras interpretações, mas a gente não tem como estender muito. Mas para você entender que no cristianismo nós precisamos estar arraigados no Senhor e preparados no Evangelho da paz. E essa paz que excede todo e qualquer entendimento
precisamos estar com os nossos pés preparados no Evangelho da paz. O nosso Evangelho não está ligado à nossa religião, não está ligado à Igreja Batista, não está ligado a doutrina nenhuma. É o Evangelho da paz que o Senhor espera que a sua igreja proclame, amém? Couraça da justiça. É só uma pinceladinha, tá, irmãos? Jesus é a nossa justiça. A couraça protege o coração e a justiça de Deus nos protege do pecado. Vivamos no padrão de justiça dos céus. Até porque esse papo de justiça aqui no Brasil também é difícil, né? Nem posso falar muito aqui por causa desse microfone aqui, ideia da gente para tudo que é lado aí, né? Mas enfim, a gente não pode muito confiar na justiça em geral. A justiça do mundo, ela é comprada, né? Ela é barganhada, ela é combinada, mas a justiça que vem do alto, ela é perfeita. Ela é honesta. A justiça que vem do alto é saradora, é curadora. Irmãos, dentro desse tema, o Senhor tem cura para os nossos corações hoje. Porque você pode estar vivendo num momento e dizendo assim: eu estou sendo injustiçado. E você olha e fala: mas Senhor, é uma injustiça isso, é uma injustiça aquilo e tal. Irmãos, a justiça perfeita vem do alto. O tempo de Deus fazer justiça não é o nosso tempo. Não se preocupem com nada que acontece contra a sua vida, contra a sua família. O Senhor te ama e Ele te protege. Ele tem cuidado de você. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes de você. Eu vi algumas pessoas se levantaram contra a vida do meu pai durante esse tempo. E não é legal falar sobre isso e dizer: uau, o que aconteceu com esses irmãos? E meu pai é uma pessoa que não reage, né? Você já tentou brigar com ele? Eu já, um montão. Mas é difícil, porque ele não reage. Não reage. É. E eu com ele é o seguinte: não tem conversa não. Assim, não tem conversa, meia conversa, conversinha fiada não. É papo reto e duro, muitas vezes. Né? Um dia eu falei para ele assim, falou: onde você amarrou seu burro, hein? Um filho desse. Eu com meu pai não tem conversa não. Pai, minha mãe, seja quem for. A gente tem um assunto para tratar, a gente senta junto e rasga o véu na verdade e pronto. Eu não estou falando de violência, mas estou falando de verdade. A gente tem que conversar. E eu já vi uma porção de pessoas que atacaram ele. E ele fica assim. O homem não reage de jeito nenhum, irmão. Pode pisar no sapato dele. Pisa no calo dele. Pisa, mas pisa mesmo. Que nem a Honorina, você entende? Brincadeira. Mas meu pai é um exemplo de não reação, né? Às vezes é bom, às vezes não é, mas ele não reage. Mas falando de justiça, como eu vi confrontos e confrontos e confrontos que aconteceram na vida dele, no ministério dele, ele não reagiu, mas houve justiça. E justiças difíceis. O pastor Sérgio já apelou aqui para a palavra, dizendo que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, colhe. Então pode semear o que você quiser, pode atacar o que você quiser, pode degradar o que quiser. Só que lembra que isso é uma semente, tá? Ela foi lançada e ela vai voltar para você ou para mim e vai crescer. Lançou me ajuda aí, uma sementinha de milho, uma só, uma cabecinha, só uma sementinha, pum. Aí nasce aquele pé, né? Tá bem adubado de porcaria. Aí ele cresce, dá um monte de espiga e dessa espiga deu o quê? Um monte de grão. Então, cuidado com o que semeia.
Aqui na hora da oferta a gente falou assim, irmão, semeia. Porque se semear no reino de Deus, volta para você. Volta. A bênção, o Senhor abre portas quando você semeia no reino dele. E quando rouba, ele diz assim, ó, sinto muito, mas o devorador vai para sua seara. Vai te atacar, porque você está comendo do fruto. Então, a justiça, ele diz, nós precisamos ter a couraça da justiça. Temos que ser justo em todas as coisas. Eu vi meu pai, hoje eu peguei no seu pé, né? Desculpa aí. Mas eu vi meu pai, por exemplo, ele deu a palavra num negócio. E o negócio deu prejuízo. Mas ele disse, eu dei minha palavra, vai até o final. Pau. Minha palavra não volta para trás. É o antigo fio do bigode, né? Eu falei que vou fazer, mas não deu certo, deu errado. Não, ele falou, não tem problema. Eu dei minha palavra, eu vou até o fim. É justiça, é lealdade, é fidelidade. Glória a Deus por isso. Arthur, vira para mim aí, por favor, que não foi. Próxima. A espada do Espírito, que é? A espada do Espírito é? Igreja amada. Quantas horas essa semana foram dedicadas a essa palavra? Não responde. Quantas horas? Quantas horas foram dedicadas ao Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp? Dá para competir aqui? Não dá não? A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada, ela defende e ela também ataca o inimigo. A palavra de Deus, ela destrói o inimigo. E o Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e nos dá poder para derrotar o inimigo. Essa é a vida cristã maravilhosa. E ele diz, toma toda a armadura de Deus. Igreja, se policie, porque vem ataque, mas é maior o que está em vocês. Igreja, se prepare com as armaduras, porque com elas vocês vão poder resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então vamos ler isso agora. Deixa eu pôr na tela aqui. Você consegue enxergar? Fica em pé, por gentileza. Vamos encerrar. Nós vamos ler a uma só voz. Igreja, creia, a sua palavra tem poder. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus em espírito. E o que você fala tem poder. Então levanta a sua voz e vamos ler Efésios 6, de 13 a 18. E por isso... cingido, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados da prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Último, peraí, vamos lá. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões, com toda súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, perseverem na oração,
por todos os santos. Glória a Deus! Estai, pois, firmes. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Fiquem firmes no Senhor. Orem em todo tempo e orem no Espírito. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Igreja do Parque América, fiquem firmes no Senhor. Orem em todo tempo e orem no Espírito. Pode sentar, igreja. Se Deus permitir, eu continuo nesse tema depois, mais para frente, quando eu for ministrar, falando sobre a oração e a oração no Espírito. É uma ferramenta incrível que a igreja precisa. E falar em orar, antes que eu passe a palavra para o pastor Rodrigo, eu queria agradecer. Essa sexta-feira, nós chamamos os irmãos para a intercessão e veio bastante gente. Veio bastante gente, faltou bastante também, né? Comparado com esse culto aqui. Mas veio bastante gente, nosso coração ficou feliz. E o nosso coração vai ficar mais feliz ainda em ver vocês agora na terça-feira. Jejum, oração, dia de guerra. E 2 dias de muita maldição para o Brasil. Vou repetir, é carnaval e é o dia das bruxas, é 12 de outubro. No carnaval, são 2 bases legais que são dadas. Obrigado. Uma, no carnaval, os prefeitos da cidade, eles pegam as chaves da cidade e entregam ao rei Momo, é uma entidade espiritual. Ela está aqui, mas quem está recebendo essa legalidade de atuar nas prefeituras, obrigado, toda vez que eu falo nisso, você tem uma chave disponível, né? Muito obrigado. Então, as escolas de samba, eles pegam e fazem um ato profético maligno. Eles vão lá e entregam a chave da cidade. Perdão. O prefeito entrega a chave da cidade ao rei Momo, que é quem está governando aquela ação demoníaca. Eu não tenho medo de falar isso não, tá? Carnaval é demoníaco, é festa da carne. Cristão não deveria ir para a praia, passear para o campo, fazer nada no dia de carnaval. São dias de guerra. E a igreja ela foi colocada na terra para fazer diferença e combater toda a força do mal. Amém? Amém. E o outro dia é 12 de outubro. 31 é a festa das bruxas, mas o jejum nosso geralmente acontece dia 12 de outubro, que é o dia de Aparecida. E aí é uma adoração à entidade que governa o país. Carnaval entrega aos prefeitos. E 12 de outubro entrega a legalidade do país na mão de Aparecida, que é a representante do Principado brasileiro. Não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas coloca no seu coração que terça-feira agora é para a gente estar aqui em guerra em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, queridos. Graças e paz. Pastor Rodrigo.